O mistério da confiança quando em meio a confusões é o assunto de Mark Finley nesta apresentação. Confiante em momentos de crise. Até agora temos estudado 5 sessões do livro de Daniel. Portanto, penso que é hora de resumirmos. Vamos fazer juntos, ok? Daniel capítulo 1, ele é o Deus que transforma a derrota em vitória. Daniel capítulo 2, ele é o revelador de segredos. Daniel capítulo 3, ele é o redentor do seu povo. Daniel capítulo 4, ele é o quê? Governador do rei. Isso, Daniel capítulo 5, ele é o Deus da justiça e do juízo. Ele é um Deus cuja misericórdia tem limites. Um Deus que traçou uma linha na areia. Daniel capítulo 6. Agora, na verdade, nós veremos Daniel capítulo 5, versos 30 e 31, antes de começarmos o capítulo 6. Porque Daniel 5 faz a transição para o capítulo 6. Daniel 5, verso 30, vocês se lembram que no capítulo 5, em uma festa de bebedeira, em uma orgia selvagem, onde a mente do rei estava sendo ensopada com álcool, uma mão escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel foi chamado e ele interpretou a mensagem. O teu reino foi dividido. Os teus dias terminaram. Deus contou o teu reino e o deu para os medo-persas. As escrituras dizem em Daniel capítulo 5, verso 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, Babilônia caiu. Nabopolassar, Nabucodonosor, Nebanidas, Belsazar, os grandes reis da Babilônia foram para o fundo, fundo, fundo. E então a Babilônia caiu, Dario, o Medo, tomou o reino. Peguem suas Bíblias e leiam capítulo 6, verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Absolutamente inacreditável. Babilônia cai, e com isso os medo-persas dominaram. E o rei medo-persa pega o assistente do primeiro-ministro, o secretário de Estado, Daniel, e o traz para o seu império e o coloca como vice-presidente. Seria como a União Soviética derrotar a América, pegar os homens da Casa Branca e colocá-los como segundo comandante na Rússia. Ou a América, após derrotar a Rússia, pegar Gorbachev ou Yeltsin para serem segundo comandantes na América. Quando se vence um país, normalmente se depõem os oficiais políticos. Muitas vezes eles são enforcados. Mas Dario viu alguma coisa em Daniel. Mesmo hoje, podemos ter uma vela na escuridão. Mesmo hoje, nesse local cheio de pecado, nesta desonesta, amaldiçoada e blasfemadora sociedade, existem aqueles que admiram a honestidade. Existem aqueles que admiram a integridade. Existem aqueles que admiram a bondade. Lembram-se daquela história que vem da antiga Grécia, que conta que Diógenes, aquele filósofo, uma noite caminhando pelas ruas, ele ia de encontro às pessoas, iluminava suas faces, e eles diziam: "O que você está fazendo?" E ele dizia: "Eu estou procurando por um homem honesto em toda a Grécia." Hoje, Deus está procurando Daniéis, homens e mulheres que decidiram em seu coração servir a Deus. Um outro autor coloca desta forma: a grande necessidade do mundo é a necessidade de homens e mulheres com responsabilidade acima de tudo. Homens que fazem o que é correto, mesmo que os céus caiam. Deus procura, nos dias de hoje, homens e mulheres íntegros. Dario achou em Daniel, e ele sabia que existiam muitos escândalos sobre ele. E então,
ele colocou Daniel como vice-presidente. Talvez devêssemos analisar a estrutura organizacional do império. Lembram-se que a Bíblia diz que Dario, o rei, derrotou os babilônios entre os medo-persas. Dario era um medo, ele era o rei. Ele constituiu, como a Bíblia diz, lemos no verso 1, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino, dos quais Daniel era um. Então temos uma nova estrutura. Quando o império derrotava um outro, existia uma nova estrutura política. Portanto, o rei constituiu 3 presidentes. 1, 2, 3. Ele colocou Daniel como primeiro presidente. Abaixo destes 3 presidentes, existiam outros 120 príncipes. Todos os príncipes prestavam contas aos presidentes. E os presidentes prestavam contas a Daniel. E ele prestava contas diretamente ao rei. Logo que os 2 outros presidentes começaram a perceber a indicação do rei, o ciúme e a inveja começaram a desenvolver-se em suas mentes. Daniel capítulo 6 revela a consequência do ciúme. Revela o perigo de permitir que pecados se desenvolvam em nosso coração e em nossa mente. Verso 3. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel. Notem, eles eram invejosos. E a sua grande inveja os levou ao ciúme. A Bíblia diz que não podiam achar ocasião ou culpa alguma, por mais que ele parecesse ser fiel, tentavam achar culpas ou erros. Eles começaram grampeando aquela linha telefônica. Eles checavam as suas correspondências reais, depois que ele ia para casa à noite. Eles entravam em seu escritório e pegavam sua correspondência. Quantos fãs medo-persas ele conseguiu hoje? Quantos ele denunciou? Quanta propina ele levou para casa? Nós sabemos que todos são desonestos. Nós sabemos. Sabemos que todos roubam um pouquinho no seu bolso. Talvez, quem sabe, ele esteja roubando um pouco para sua aposentadoria. Ninguém é perfeito e honesto. Eles olhavam a correspondência. Eles checavam o computador real. Mexiam em tudo. O que eles podiam mexer, eles mexiam. Eles examinavam a sua vida minuciosamente. O que ele dizia quando estava em missão real. Podemos usar algo contra ele? Tudo era a indicação de que ele seria o próximo rei. Com certeza ele é o primeiro presidente, mas talvez ele queira depor Dario, certamente ele é um homem velho, mas vai manipular. Ele vai tentar destruir o reino. Eles vasculhavam as suas economias, conferiram as suas palavras, conferiam suas ambições, conferiam sua vida pública, conferiam sua vida privada. Ele foi totalmente investigado, mas não acharam nada. O que aconteceria se alguém investigasse a sua vida? O tipo de livro que você está lendo. O tipo de revistas que você está lendo. O tipo de programa de televisão que está assistindo. O tipo de filmes que está vendo. As palavras que você usa. O ciúme que está em sua mente. A inveja que está no seu coração.